Irmãos e amigos, hoje o nosso texto vai tratar sobre restauração. Nosso texto básico está em Esdras, no capítulo 3, nos versos de 8 a 13. O que significa restaurar, na verdade? Restaurar é fazer com que o objeto da restauração volte a ser como era anteriormente, segundo os padrões estabelecidos. Esdras e Neemias fizeram uma grande restauração do povo de Deus. Aliás, foi Deus que operou na vida destes servos de Deus. E no tempo antigo, o texto de Esdras e Neemias constituíam um único livro só. O livro de Esther, ele se situa entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, entre o segundo e o terceiro retorno do povo de Deus do exílio babilônico. O livro de Esdras, em especial, tem o tema de restauração. Esse é o tema central ali do livro de Esdras, e ele é facilmente dividido. Se nós lermos do capítulo de 1 até o capítulo 6, nós temos então a restauração do templo. São cerca de 22 anos, do ano de 593 ao ano de 516 antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E do capítulo 7 ao capítulo 10, nós temos então a restauração espiritual, moral e social do povo de Deus, cerca de um ano, do ano 458 até o ano 457 antes de Cristo. Nós tivemos 3 retornos do povo de Deus do último exílio, que foi o exílio da Babilônia. Os 70 anos que o povo passou no exílio babilônico. E nós temos então ali o primeiro grupo que retorna, com mais ou menos 50 mil pessoas, com Zorobabel, que era um sacerdote, no ano 538 a.C. Nós temos um segundo grupo que vem com Esdras no ano de 458, e um pouquinho depois dele, no ano 444, nós temos então Neemias. Ambas as restaurações que nós falamos, que tratam dos capítulos de 1 a 6 e do capítulo 7 ao término do livro, vão tratar então sobre esse tema da restauração. E o que realmente nós podemos depreender ou então retirar para a nossa vida desses textos? Todo esse pano de fundo aí nos ajuda a entender um pouquinho essa história toda sobre a questão de restauração. Isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. Se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, Deus precisa, sem dúvida, restaurar alguma parte do nosso coração e da nossa vida. Então esse texto tem muito a ver conosco e Deus tem uma mensagem ao nosso coração. Em Esdras, no capítulo 3, nos versos 8 a 9, nós temos então a primeira lição. Nós temos aqui o registro dos preparativos para o lançamento das fundações que foram semelhantes ao primeiro templo, o templo de Salomão. Entretanto, os levitas superintendentes que estavam no templo de Salomão eram em número ali de 24 mil, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 23, verso 4, e no tempo de Zorobabel, quando Zorobabel vai iniciar o lançamento da pedra fundamental, os fundamentos do templo, ele então tem apenas 341 levitas que vão trabalhar como superintendentes da obra. Então há um desnível muito grande entre o número de pessoas que trabalharam, 24 mil no templo de Salomão e 341 aqui no templo então de Zorobabel. O texto
de Esdras, capítulo 3, verso 8, nos diz então, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então veja que essa construção ela foi superintendida aqui pelos levitas, no número estimado pelos registros históricos de Esdras e Neemias, nós temos cerca de 341 pessoas. O verso 9 diz, então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Então a primeira coisa que nós temos aqui são os preparativos. A segunda lição que vemos aqui também, nos versos 10 a 11, não só os preparativos, mas a ocasião do lançamento dos alicerces da casa de Deus. Primeiro foi um culto solene, isto é, com reverência, com um santo temor. Os sacerdotes e os levitas estavam adequadamente vestidos, estavam paramentados, diz o texto bíblico. Isto de acordo com a revelação das Escrituras. O verso 10 diz, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então veja que eles estavam seguindo a mesma forma com que Salomão fez então o lançamento dos fundamentos do primeiro templo. Eles estão obedecendo rigorosamente a palavra de Deus. Por isso que esse é um culto feito com reverência, com santo temor, mas também em obediência à palavra de Deus. O culto, na verdade, foi um momento marcante na vida do povo de Deus. O verso 11 mostra que os sacerdotes e os levitas cantaram aqui o Salmo 136, no verso 1, e ele tem um refrão. Rendei graças ao Senhor, diz esse versículo, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O verso 11 diz então, cantavam alternadamente entre os levitas e os sacerdotes, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor por terem se lançado os alicerces da sua casa. Então veja, há um louvor, um culto marcante, vibrante, onde as pessoas estão cantando alternadamente, levitas e sacerdotes estão cantando então o salmo aqui de número 136, cujo refrão nós já lemos, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na verdade, eles estavam cumprindo uma palavra profética. Jeremias, no capítulo 33, nos versos 10 a 11, o profeta diz, assim diz o Senhor, neste lugar, quer dizer, em Jerusalém, que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria,
e a voz do noivo, e a voz de noiva, e a voz dos que cantam. Olha o texto: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque olha o que diz o profeta: porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Então veja, aquilo que eles estavam fazendo, ao mesmo tempo é algo reverente, com santo temor, cumpre a palavra de Deus, como Davi recomendou, mas ao mesmo tempo é a profecia do profeta Jeremias, o profeta que foi tão preso e tão prejudicado na sua vida, no seu ministério, um homem acorrentado, jogado num poço, mas que Deus também fez com que a sua palavra se cumprisse num momento tão oportuno. Então veja, nós notamos aqui então não só os preparativos, onde a base do templo então é começada a ocasião onde há um culto, mas também o sentimento. Qual era o sentimento das pessoas que estavam ali? Esdras, no capítulo 3, versos 12 e 13, o texto que nós estamos estudando, o texto diz que há um sentimento, um misto de tristeza e um misto de alegria, e vocês vão ver por que esse misto de tristeza e alegria. O verso 12 diz: porém muitos dos sacerdotes e levitas, apesar de termos grande alegria por esse culto, por esse momento, muitos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O verso 13 diz: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Esse era o sentimento, um sentimento de alegria. E esse texto aí nos faz entender que o culto é uma ocasião para a alegria e para o choro também, muitas vezes. Quantas vezes nós ficamos assim tocados pelo Senhor, por uma oração, pelo texto da palavra, por uma experiência que alguém pode trazer em um dado momento, pela vida de irmãos que são salvos, que agora são filhos de Deus, por aqueles que se rendem a Jesus Cristo. Sim, é um momento de alegria, de alegria. É um momento também, às vezes, na igreja, um momento de tristeza, quando há o pecado, a disciplina de alguns irmãos. Isso traz a tristeza também. Então, o culto é sempre um misto de alegria e tristeza. E, no entanto, não há na Bíblia um culto determinado, o culto dos jovens, onde há um louvor, um culto contemporâneo, assim chamado, e outro para os idosos, o culto tradicional. Há o culto onde vem todos, são adultos, jovens, crianças que vêm louvar e glorificar o Senhor. Na verdade, o culto é um momento de interação, é uma ocasião para nós estarmos inteirando, os mais velhos trazerem a sua experiência aos mais jovens, os mais jovens demonstrarem o respeito para aqueles que já têm os seus cabelos brancos, e também é um momento para estarmos juntos, glorificando ao Senhor. O Salmo 148, nos versos 12 a 14, o Salmo nos chama atenção para isso. E ele diz: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu.
e nós podemos perceber que ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, e o salmista termina dizendo: aleluia, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Isso é culto. Não existe, portanto, culto para uma determinada classe. O culto é sempre ao Senhor. E como é que nós aplicamos essa mensagem da palavra de Deus? Primeiramente, quem restaura, se nós queremos falar de restauração, quem restaura é o Senhor. No Salmo 126, como o Salmo 137, são salmos que vão retratar. O Salmo 137 mostra a situação do povo de Deus quando estavam ali ainda na Babilônia, no início, quando Nabucodonosor os levou. E o Salmo 126 mostra quando eles voltam, então, já libertos aí pelos persas, voltam então para Jerusalém. Mas a palavra que o salmista usa aqui no Salmo 126, versos de 1 a 3, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então eles reconhecem que diante de toda aquela situação em que passaram, eles reconhecem que estiveram ali por causa do seu próprio pecado, mas eles souberam que foi o Senhor que tocou o coração de todos aqueles monarcas pelos quais eles passaram, desde os babilônios, os medo-persas, os persas, quase todo o ministério deles sobre os persas, aqueles 70 anos, mas foi o Senhor que os restaurou. O Senhor também pode restaurar a sua vida, pode restaurar aquilo que está perdido na sua vida. O Senhor tem poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e Ele tem esse poder para restaurar todas as coisas. E Ele pode restaurar a sua vida, restaurar o seu coração. Se você está afastado de Jesus, Ele pode restaurar um relacionamento quebrado com alguém, você está com uma situação difícil com alguém, Ele pode restaurar a sua parte financeira, Ele pode restaurar aquilo que está perdido, Ele pode lhe dar o conforto se você está precisando dele. Deus pode restaurar a sua saúde e nós precisamos crer que o Senhor restaura. É o Senhor que está agindo e nós precisamos crer nisso. A segunda coisa que podemos fazer é entregar a nossa vida a Cristo. Se o Senhor restaura, é Cristo que vai agir no coração. Cristo aboliu as paredes da separação. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2 de Efésios, nos versos 13 em diante até o verso 20, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, isto é, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação, aquela parede que separava o lugar santíssimo do Santo dos Santos, essa parede diz que estava no meio, a inimizade que ele chama aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe,
como diz Isaías, capítulo 57, no verso 9. E a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos, isto é, gentios e judeus, temos acesso ao Pai por um Espírito. E ele diz então aqui, concluindo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então veja, se o Senhor restaura e restaurou o seu povo, Ele pode também restaurar a sua vida, uma vez que foi abolida a parede que fazia separação entre nós e Deus. Entregue o seu coração a Jesus. Qual é a área que você precisa ser restaurada? Entregue o seu coração a Deus e peça que Deus restaure a sua vida. Vamos orar suplicando esta bênção ao nosso coração. Pai querido, louvamos o Teu nome pela vida do Teu povo, que soube no tempo do Senhor, depois daqueles 70 anos de cativeiro, encontrar, ó Deus, alívio, a redenção, o alívio, ó Deus, do cativeiro, pelo qual passaram como escravos por causa do seu próprio pecado. E, ó Deus, Tu conheces a nossa própria condição. O Senhor sabe que precisamos de restauração. Quem sabe a nossa saúde, a vida financeira, a vida espiritual, ou a área que nós mesmos sabemos que temos a ser restaurada diante do Senhor. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, Ele que rompeu aquele muro, ó Deus, que nos separava de Ti, pedimos, ó Pai, misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha agora entrar com a Tua graça e Jesus Cristo seja Ele que reine nesta hora e que, ó Deus, o Senhor possa restaurar aquilo pelo qual estejamos, ó Deus, buscando diante do Senhor. Ó Deus, usa a nossa vida, abençoa o nosso coração e restaura como povo de Deus a nossa sorte. É o que nós clamamos, pedindo perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Amém.